Ana Verônica Bispa Santos, mãe Ana de Xangô, foi escolhida como nova líder religiosa do Ilê Axé Opoá Afonjá, em sucessão à mãe Estela de Oxóssi, sacerdotisa do terreiro desde 1976. Aos 57 anos, ela, que é pedagoga, conversa com a gente sobre o candomblé e os desafios de suceder uma das ialorixás mais importantes do país, que faleceu aos 93 anos. Mãe Ana, é um privilégio conversar com a senhora para entender um pouco da missão que a senhora tem à frente do Ilê Axé e, primeiro, entender como foi a relação da senhora com o candomblé, como foi que a senhora se iniciou na religião, já que a senhora não tem uma relação familiar direta com a Estela. Eu sou mãe Ana de Xangô, a nova ialorixá do Ilê Axé Opoá Afonjá, filha de mãe Estela de Oxóssi, Odé Caiodê. A minha relação com o Ilê Axé Opoá Afonjá acontece desde a minha juventude, onde eu fui uma das forças jovens do Ilê Axé Opoá Afonjá, onde mãe Estela, com a sua visão ampla para a educação, ela traz os jovens do terreiro para um grupo em que o objetivo fundamental é a educação e o conhecimento. E nesse grupo de jovens, eu fui uma das integrantes e que tinha como objetivo auxiliar o acolhimento dos visitantes que chegavam aqui no terreiro, colaborar com o desempenho na questão social. E hoje eu me vejo com a missão de ialorixá. Essa caminhada minha foi gradativamente, aos poucos. Primeiro eu fui da força jovem do terreiro, depois eu fui do coral do terreiro, juntamente com outros irmãos, também que hoje também são filhos da casa. No coral, cantávamos para os orixás, as cantigas eram orientadas e aprendidas pela educação de mãe Estela. E com isso, as coisas foram caminhando. E eu aqui dentro do terreiro. Mas a educação sempre, o estudo fundamental. Tanto a minha família consanguínea, que a minha mãe era daqui do terreiro, e hoje já é falecida em memória, quanto a orientação de mãe Estela, sempre voltada para o crescimento educacional. Então ela sempre dizia, minha mãe biológica, que tudo tinha momentos. Inclusive, apesar de minha mãe ser do terreiro, nós, eu e mais 2 irmãos, sempre tivemos orientação de educação, estudo em primeiro lugar. A religião, a fé que nós temos, primeiro de tudo, acreditamos em Deus, que é o Deus Supremo, que para nós é o Lorum, e também na energia, na força dos orixás. Mas tudo era um acordo não, mas com a educação e os princípios. Candomblé na hora certa. E não tínhamos esse costume de estarmos presentes no ciclo religioso. Fazíamos mais parte, tanto eu quanto minha irmã e os também jovens do terreiro, da parte da cultura, que era o social. E com esse caminhar, eu chego a ser um chamado de Xangô, Afonjá, que é o patrono da nossa casa, a ser filha de orixá, Omum Orixá, e ser iniciada por mãe Estela, onde eu tive esse privilégio e fui iniciada por ela, e ela concluiu todas as minhas obrigações. Tive esse privilégio de tê-la nesse caminhar da minha vida religiosa. Me tornei ebome do terreiro, ebome Abagueri. Até um certo tempo, sempre fui esse nome conhecido aqui, ebome Abagueri, Ana de Xangô. A senhora é mãe Ana de Xangô, e Xangô também é o guardião aqui do Afonjá. Fale sobre a força desse orixá, que é tão importante, e da escolha da senhora como sacerdotisa do terreiro. Foi um jogo de búzios que deu a revelação para que a senhora assumisse a missão, que é comandar o Ilê Axé? Isso. Passamos pelo período de luto, que foi 1 ano. Nesse período de luto, todos nós sabemos que a palavra luto é um sentimento profundo. E nesse processo a casa ficou sem festividades. Ao chegar no momento, em 2019, naquela data que é uma data, para mim, uma data marco, por conta
de ser escolhida através de um jogo de búzios, que eu nunca esperava que eu fosse escolhida por Xangô, Afonjá, o dono dessa casa, que é o pilar dessa casa. Ele é o orixá que determina aqui as orientações, inclusive para mim, como Ialorixá. As orientações é dele, a casa é dele, e o governo é um boborixá, mas de todos os orixás juntos. Mas a força que rege, a energia que prevalece aqui intensamente é a voz de Xangô. O que Xangô fala aqui é determinado e é acolhido, recebido com respeito de um bobô, quero dizer do Ebé, né, da comunidade, essa comunidade que é o povo daqui, da minha casa, que é a nossa casa, Ilê Axé Opoá Afonjá. Então, naquele dia, eu nunca passei pela minha cabeça que seria eu a sucessora de Mãe Estela. Até porque, dentro da nossa casa, pessoas com mais idades físicas e também religiosa. E ali eu estava e, de repente, tudo aconteceu de acordo com o comando de Xangô. E aqui estou, sendo a nova Ialorixá e pedindo a um boborixá, a Olorum, que me dê luz, me dê força, me dê saúde e que me permita, por muitos anos, estar aqui conduzindo essa casa. Como a senhora recebe essa missão de comandar um dos terreiros mais importantes do país? Como toca o coração da senhora esse chamado de Xangô? Eu me sinto lisonjeada por ser a escolhida dele de Xangô Obá Afonjá, dentro de uma casa milenar, fundada em 1910, por Mãe Aninha, uma Ialorixá, também de Xangô, e as sucessoras que foram de Mãe Aninha. Eu me sinto honrada em receber esse título por todas elas ancestrais que aqui passaram. E a grande responsabilidade, porque isso aqui é um universo religioso, é um mundo sagrado, é um espaço sagrado, onde está nas minhas mãos, que Xangô me entregou, a casa dele, para eu cumprir esse papel de liderança religiosa, de Ialorixá, de ser a noviá e suceder a minha mãe de santo. Eu falo verdadeiramente para o meu coração com o orixá, porque para o orixá não se mente. E a senhora, ao assumir esse desafio, a senhora que está à frente de um terreiro que tem uma longa linhagem, inclusive de mulheres. Como a senhora falou, Mãe Senhora, Mãe Estela, que dirigiu a casa por quase 4 décadas. Para a senhora, qual o principal legado que Mãe Estela deixa para o Ilê Axé e para o candomblé de um modo geral? Mãe Estela deixa um grande legado. A educação, um dos pilares. Uma mulher empoderada, forte, determinada e com seu conhecimento ela traz a educação e a forma de um novo olhar sensível para a religião do candomblé de matriz africana. Ela chega e coloca isso nitidamente em questões de respeito, de tradição, de cultura e educação. O que a senhora aponta como um dos maiores desafios que a senhora tem na mão hoje, com a orientação de Xangô, mas que depende da sua direção e do seu comando? Eu vejo como orientação, todo o tempo eu falo isso, não é fácil, é uma missão de grande responsabilidade e a cada dia é um novo olhar. É uma nova descoberta, é um novo aprendizado. Esse compromisso, eu vou chamar assim, e fidelidade, responsabilidade, é com os orixás e com o Eber da casa. E direcionar um mundo religioso onde tem diversidade de falas, pensamentos diferentes, a todo tempo é desafios. Porque lidar com pensamentos, ideologias, tem que ter realmente habilidades e competências para direcionar
e conduzir, seguir a caminhada de Mãe Aninha, Mãe Bada, Mãe Senhora, Mãe Mãezinha e Mãe Estela, que é ainda, né, a minha Elorixá. Ela é uma ancestral, mas ela foi minha mãe de santo. A Afonjá é uma das casas de candomblé mais tradicionais, mais respeitadas do Brasil. Qual a importância histórica e cultural do terreiro para a comunidade de Salvador e para a religião no Brasil, Maiana? O Ilhéu Afonjá é uma casa milenar, né? Ela vem com já um século, de séculos passados, onde Mãe Aninha, ela tem uma visibilidade muito ampla em questão de tornar seus filhos doutores. Vou colocar como a história antiga para a história atual. Apesar de ser uma história do candomblé em um terreiro, onde a vida era difícil, né? Esse aqui não era como hoje é, urbanizado. Sim. E as pessoas, muitas mulheres que trabalhavam e viviam do seu próprio sustento, né, como vendedoras de quitutes, iguarias do candomblé, e que entrava em um candomblé com um dia determinado, o dia do ciclo religioso, mas não tinha certeza de quando retornaria para a sua dinâmica de casa, hoje é diferente. A evolução, a tecnologia, o mundo hoje, ele tem um novo olhar. E isso é realmente o que vivemos hoje na idade, no tempo contemporâneo. Se vem ao terreiro, os filhos da casa vêm ao terreiro para cumprir com todas as atividades religiosas, mas todos aqui, cada um tem sua formação, tem o seu compromisso cultural, civil, social, e que vem, cumpre, reverencia os orixás, faz toda a parte religiosa, mas lá fora tem uma formação. Onde Mãe Aninha sempre disse, quero ver meus filhos aos pés de Xangô com anel no dedo. Então, se ela falou aquilo naquele tempo, que era uma luta mais difícil, né, árdua, então aí vem as outras IAs, cada uma com sua liderança, com seu modo de liderar a casa, e vai também mostrando que isso é permitido. E quando chega, Mãe Estela, ela dá um olhar amplo sobre isso. Somos do candomblé, uma religião de matriz africana, onde acolhe todos que procuram, aqueles que precisam são acolhidos, não tem cor, não tem raça, não tem orientação. O candomblé, ele acolhe aqueles que precisam, pela dor, é o chamado do orixá, ou pelo amor que você sente pelaquela religião, pela fé que você traz dentro do seu coração. E isso, para nós, da religião de matriz africana, é muito importante, é fortalecedor para o nosso caminho, para o nosso caminhar. O candomblé é uma religião de tradição oral. Os seus preceitos e crenças são passados de geração em geração pelos integrantes mais antigos do terreiro. Como a senhora vem aprendendo aí ano após ano, como tem sido feito essa atração da juventude, dos jovens, com esse olhar de modernidade que o mundo lá fora tem, mas com a preservação da história, da riqueza e da força da ancestralidade? Aqui na nossa casa, nós temos um trabalho desenvolvido. Temos a escola, que hoje é uma escola municipalizada, Escola Eugênia Ana dos Santos, é uma escola municipal e nesse momento está sendo requalificada. É o sonho de Mãe Aninha vivo para essas crianças, que não são só crianças do terreiro Ilê Axé Opó Afonjá, é aberto para a comunidade em torno e aqueles que entram e saem. Essa preocupação, já temos esse polo, que é um equipamento que dá uma base, que a educação é fundamental, é qualidade de vida. Nós temos aqui também, estamos nesse momento desenvolvendo um trabalho sobre a capoeira. Temos aula de capoeira, que também é educação, né? E esse olhar hoje é voltado para as crianças, para mostrar que capoeira não é uma luta de violência. Capoeira é hoje vista como uma modalidade educativa.
E as crianças aqui, tanto do terreiro quanto crianças em torno, elas participam da capoeira. Temos aqui trabalhos de tecelagem. Nós temos aqui a Casa do Alacá e que muitas filhas de santo já participaram. E temos aqui ainda hoje uma coordenadora que é filha de santo do terreiro. E que quem traz essa Casa do Alacá é Mãe Estela, no olhar de resgatar a origem, o valor do pano da costa. Isso tudo aqui nos fortalece e nos deixa com um olhar cada vez mais melhor, que um terreiro de candomblé, ele pode sim, ele tem sim como educar a todos os dias, a cada dia, através de palavras, não só orais, mas também pelo olhar, né? Porque tradição, hierarquia e respeito, esses três pilares dentro da nossa casa é sustentabilidade, é o respeito. Como é o dia a dia da senhora aqui e do terreiro? Como a senhora dialoga com a própria casa e com a comunidade do entorno? Nós costumamos aqui termos nossos momentos, né, internos, que é quando temos o ciclo religioso. Agora mesmo no dia 30 de maio, estaremos abrindo as portas com o ciclo religioso de Odé, que é Oxóssi. E temos os nossos dia a dias, que é cotidiano, temos as quarta-feiras do Amalar de Xangô. Então, nesse momento, estamos aqui presentes os filhos da casa e aqueles que são também simpatizantes, os visitantes, em torno também do bairro de São Gonçalo, onde está localizado o terreiro. E aqui estou eu, Manhana de Xangô, para acolher todas essas pessoas e ser a mãe do terreiro escolhida por Xangô. A gente tem em Salvador uma força muito grande da pluralidade das religiões. A gente tem um candomblé que convive bem com a umbanda, com o espiritismo, tem o evangélico, tem o católico. Como a senhora acredita que as religiões possam conviver harmonicamente, já que o Deus é único e cada religião professa e tem o seu ritual de forma diferenciada, já que a gente vive num tempo também de tanta intolerância, Manhana? Olha, Deus é único, é supremo. Ele, para nós, da religião de matriz africana, ele existe sim. Nós louvamos Deus, que é Olorum. Pedimos a ele saúde como uma outra religião qualquer. O que precisamos ter, ao meu olhar, é respeito um com o outro. Porque a umbanda, o evangélico, seja ele um protestante da Igreja Universal, da Presbiteriana, o importante é que cada um de nós tenha esse respeito um com o outro, com a palavra, com a crença, com acreditar da palavra, a fé, porque eu acredito em Orixá, mas eu também acredito em Deus. E esse Deus, ele é único. Então, o que precisamos é respeitar um ao outro. Até porque não existe uma religião melhor do que a outra. Não existe. A que me identifico, a que a senhora se identifica, Isso. do que as pessoas que estão nos assistindo se identificam, mas tendo essa visão de que Deus é o centro, está acima de Isso. qualquer religião, cada um professa, encontra o melhor lugar para poder expressar a sua fé, não é, Manhana? Com certeza, Deus, ele é supremo. Ele está acima de toda força, de toda energia, seja ela qual for. Porque a fé remove montanhas. Se eu acredito que o mar ele tem uma cor transparente, digamos assim como uma metáfora, eu vou acreditar até o fim. E eu também preciso respeitar a fé do meu irmão. A gente vê muito na imprensa, nas redes sociais, casos de pais e mães de santo que acabam sendo vítimas de intolerância religiosa. Recentemente teve um episódio em um shopping center de Salvador, onde a mãe de santo foi fazer um protesto justamente para chamar a atenção para esse tipo de intolerância que não cabe mais no tempo que a gente vive hoje. Se a senhora puder dar um conselho, o que fazer para combater tanta intolerância numa cidade como Salvador ou em vários cantos do Brasil? Essa cidade é negra, né?
Nós vamos dizer assim, né? Que é o que ouvimos, né? Não é a fala de manhã, né? É o que ouvimos falar. O que a gente vê no Né? dia a E o que dia, a não é, gente mãe? vê no dia a dia. E o que eu digo sobre essa questão, né, de intolerância, eu vejo a falta, né, que precisamos respeitar. É o que eu falo e volto. Eu não posso dizer que o outro está fazendo algo de inconveniente, porque a minha fé, o meu desejo, o meu amor, aonde eu quero estar, é o meu momento. E eu preciso respeitar o outro para ser respeitado, né? Então, no que eu acredito, eu vou caminhar o tempo todo dizendo, eu acredito em orixá. Orixá não é demônio. Tem algumas leituras que são feitas, mas eu ainda assim digo que devemos respeitar uns aos outros. A partir dessa palavra respeito, Tudo se as ajusta, coisas não é, mãe? irão ser vistas com um olhar diferente. Recentemente, a cantora Anitta, inclusive, lançou um clipe com a nova música que faz uma homenagem ao candomblé e a várias outras religiões. E por causa disso, ela perdeu mais de 200 mil seguidores. Que leitura a senhora faz de um episódio como esse que mostra o tamanho da intolerância hoje no Brasil e o que pode ser feito justamente nesse processo de luta contra o preconceito? A senhora falou do respeito, da questão da informação também, das pessoas entenderem a importância de respeitar cada uma das manifestações religiosas. Olha, eu vou resumir essa pergunta na seguinte expressão. Ninguém é igual a ninguém. Existe no mundo diversidade cultural, pluralidade cultural. Então, a diversidade já diz tudo isso. Eu acredito, eu creio, eu tenho liberdade de expressar o meu sentimento, o meu desejo, a minha comunicação da forma que eu entendo, do que eu creio, que eu acredito. Então, não somos iguais, somos diferentes em pensamento, em gênero e precisamos respeitar as diferenças. Acho que isso é uma lição que a gente tem para a vida, não só para esse caso específico de Anitta, mas para as relações de modo geral, para as crenças de modo geral, para as diferenças que são cada vez maiores entre as pessoas, até porque cada um, como a senhora falou, é único, é diferente. E saber olhar e respeitar essas diferenças com generosidade faz toda a diferença, não é, mãe? Com certeza, a gente tem que aprender a respeitar. A gente sabe também que Mãe Stella fez muito diálogo com várias religiões ao longo da trajetória dela. A senhora, de alguma forma, pensa em retomar esse diálogo interreligioso com o espiritismo, com a Umbanda, com outras casas de candomblé, com o catolicismo? De alguma forma, a senhora pretende assumir esse lugar de fala também na busca pelo respeito entre as religiões? Olha, esse lugar de fala eu já faço aqui no terreiro, né, no dia a dia. Aqueles que chegam aqui, eles são bem acolhidos, independente, como eu lhe falei, de filhos da casa ou não, pertencente ao terreiro Leopoldo-Afonjá. Então, a partir do momento que chegam aqui, são acolhidos. Isso já é uma fala interativa, né? Já é um diálogo do dia a dia. E cada um faz a sua forma de vida, o seu perfil de vida, a sua liderança. Que medidas a senhora acredita que é importante a gente ter hoje, a gente está em 2024, que permita uma convivência harmônica com respeito, com a possibilidade de expressar cada um a sua fé? Até porque a gente tem rede social hoje que está cada vez mais permitindo com que as pessoas tenham voz, tenham vez e tenham fala. De alguma forma, a força do Ilê Axé, essa ancestralidade, também vai estar presente cada vez mais para atrair novos públicos, levar a ancestralidade, a força da religião para outras pessoas? Eu acredito que, primeiro de tudo, o amor. O amor. E ser solidário, é a empatia, se colocar no lugar do outro. Quando nos colocamos no lugar do outro, a gente pode ter um pouco dessa sensibilidade. Então, eu acredito que o amor, a empatia e ser solidário com o que o outro está vivendo, vivenciando e convivendo, eu acredito que teremos
um olhar diferente e um caminhar novo. Mariana, eu tenho aí uma curiosidade minha. Alguns pais e mães de santo têm a forma de ler as cartas, outro lê o copo, outro lê os búzios. Como é que acontece essa escolha? Ou a senhora é escolhida? Primeiro, como é que a senhora consegue fazer a leitura na hora de um atendimento? Ou como é que isso acontece de terreiro para terreiro, de pai e mãe de santo? Aí é uma questão minha mesmo, como leigo da religião. Eu vou lhe dizer uma coisa. Cada casa tem uma diretriz, né? Eu não estou aqui para julgar casa nenhuma. Respeito todas. É uma questão ética. Se você vai no local e encontra lá as cartas, é porque você quer ter uma leitura de cartas. Agora, isso vem muito, né, na questão religiosa íntima, que é o segredo da religião. E se você recebe essa missão, porque você tem a competência e a habilidade de fazer aquilo. Algumas pessoas leem búzios, outras leem o copo, e eu fico sempre encantado com a força da fé mesmo que é expressada na hora de um atendimento como esse. E para finalizar, Mariana, que mensagem a senhora deixa para as pessoas que vão nos assistir da importância da missão da senhora e do trabalho lindo que tem aqui no Ilê Axé, e que a senhora tem o desafio agora de continuar fazendo avançar cada vez mais? A mensagem é que acreditar a cada dia, num amanhã com esperança, e saber fazer das oportunidades da vida uma leitura profunda dos caminhos, dos desafios. Os desafios chegam, porque a vida não é só caminho de flores, mas você buscar essa força interior dentro de si próprio, acreditar em um único Deus, que Ele é soberano, e dizer para Ele: eu sou o seu instrumento, que a cada dia estarei com a força dele do meu lado para conduzir esta casa milenar e pedir a Ele, a Olorum, que é Deus, permissão de estar aqui por muitos anos e poder fazer da casa dele, cada dia mais, um novo espaço de conhecimento, de tradição, conseguir e levar este legado de Manhaninha, a fundadora desta casa, e de todas as matriarcas que aqui passaram no Ilê Axé Afonjá. Esse é a minha mensagem que eu deixo aqui nessa entrevista, um diálogo muito bom. E dizer que Xangô é o patrono dessa casa. E com a força dele e um bobo-orixá, de todos os orixás, eles irão e estão me orientando para eu conduzir e liderar, ser a representatividade dele, de Xangô, por muitos anos. Que a senhora tome posse todos os dias dessa força que Xangô e que Deus lhe dá, e que a senhora continue conseguindo ajudar muita gente. Axé. Como a senhora já faz. Axé, axé. Eu lhe agradeço com a palavra Adupé e lhe digo que Ogum abra seus caminhos, Axé. Que um bobo-orixá faça coisas boas na sua vida, movimentos bons, e que Xangô, que é justiça, esteja sempre do seu lado. Amém. Axé. É Caboô. Boa tarde para vocês. Obrigado. Que assim seja. Benção, mãe. Xangô lhe abençoe.